Já dá para iniciar. Pronto. Ok. Pode iniciar. Aqui mais uma vez para esse bate. Ao ligar a sua câmera, não dá mais para lhe ouvir, né? Papo. E hoje nós vamos ter com a gente a professora Ivy. Daqui a pouco a professora Vilane chega também, né? Que é a nossa outra professora de linguagem, né, da escola. E contando aí com o apoio do núcleo gestor da escola para a transmissão dessa aula e de alguns alunos que foram convidados. A ideia é que a gente realmente bata um papo legal e a gente tome nota, né, faça um fechamento das dicas que vão ser muito importantes na prova de redação desse está contribuindo com a gente hoje nessa temática da leitura no Brasil. E aí nós temos uma charge, né, do nosso querido amiguinho de cabelo azul, onde ele diz: para aventuras em lugares distantes, descobrir novos países, culturas e diferentes, conhecer um pouco das outras pessoas e muito de nós mesmos, o bibliotecário, né? Elinéia, nós não estamos conseguindo te ouvir. Está picotando muito mesmo, a gente não está conseguindo. De uma sociedade e também para a formação individual do cidadão. Então, trago para vocês agora a professora Ana Keida. Ana Keida. Ok, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Muito boa tarde. Que bom que nós estamos aqui, né? Que pena que a internet da tia Linéia não está muito boa hoje, mas isso faz parte do sistema tecnológico, né? Cada um de nós passa por isso algum dia. E assim, primeiramente eu queria agradecer muito aos professores que se mobilizaram para fazer esse momento. Creio que, como disse a professora Linéia, vai ser a nossa última aula, né, de 2020 sobre redação, né, de redação. Agradecer à professora Ivna pela disponibilidade dela em estar conosco, em dedicar o tempo dela, né, para nos ajudar, para ajudar vocês, alunos, e parabenizar vocês, meus queridos, que tiraram um espaço na tarde de vocês para aprenderem, né, para se engrandecerem, se enriquecerem com tudo que os professores vão passar para vocês. E dizer de antemão que o Enem está aí. O Enem está aí, nós não estamos todos bem preparados como deveríamos, afinal, essa pandemia veio para desestabilizar muita coisa, e acima de tudo o sistema educacional, né? Mas que tudo que vocês fizeram durante esse tempo, que vocês aproveitaram do que os professores passaram para vocês, vai sim possibilitar que vocês façam um bom Enem, que vocês façam uma boa redação. O esforço de cada um vai mostrar isso. Então, muito obrigada a todos por esse momento. Essa temática de hoje, sobre a prática da leitura no Brasil, quando se fala no Brasil, é uma delimitação de tempo e espaço. Mas a prática da leitura como um todo, ela é muito mais abrangente. A leitura, ela não se restringe só à leitura do verbal, do não verbal, mas também dos sentimentos, das emoções. Mas a gente pensa, como que a gente vai se preparar para uma redação se a gente tem pouca leitura? Uma leitura, ela não se restringe só a um livro literário, não. Ela se restringe a uma charge como essa, ela se restringe a uma notícia, né, a um artigo, a um comentário,
Tudo que você lê, uma revista em quadrinho, o que você lê enriquece você culturalmente, emocionalmente, socialmente. A prática da leitura é algo que não pode ser imposto. A gente tem que ler porque se sente bem, porque se sente absorvido por aquela história, por aquele comentário, por aquele artigo. Isso é uma coisa que vem desde muito tempo, a gente tem que ter esse hábito de leitura. Mas isso não quer dizer que a gente não possa adquiri-lo, que a gente não possa simpatizar com a leitura. E o que a leitura tem a ver com a minha escrita? Tudo. A leitura tem tudo a ver com a escrita. Quem lê, compreende melhor, escreve melhor, é capaz de colocar suas ideias de forma mais coerente no papel. Porque quando você lê, você absorve tudo que tem naquelas letrinhas. Não só a mensagem verbal, a mensagem não verbal, mas você absorve também os sentimentos que estão ali dentro daquilo que você lê. E tudo que você lê fica fazendo parte de você. Em algum momento você vai precisar daquilo, seja na sua vida profissional, seja na sua vida acadêmica, seja na sua vida pessoal, na sua vida familiar. Quando a gente adentra na história de um livro, seja ela verídica ou não, a gente passa a compreender aquele mundo e a também fazer parte daquele mundo. Tudo que a gente lê se transforma em algo dentro da gente. Um posicionamento, uma opinião, uma certeza ou uma dúvida, uma constatação ou não. Em algum momento das nossas vidas, nós vamos ser remetidos para aquilo que nós lemos. Por exemplo, se você tem o hábito de ler romances de época, tudo bem. Nós temos diversos autores de romances de época. Nós temos desde a Jane Austen a Julia Quinn. Essa autora é uma autora contemporânea, mas ela escreve e nos remete a uma época em que nós não vivemos, mas nós precisamos conhecer. São épocas em que os valores, as crenças falavam alto, e a gente precisa aprender sobre isso na atualidade. O que nos ensina um romance de época? Nos ensina ao comportamento, ao respeito, a maneira de se portar, a maneira de falar, a maneira de viver em sociedade. Contribui para a construção do nosso eu. Se você lê um romance que fala sobre as pessoas de cor, se você lê um romance sobre a África, ele constrói em você um conhecimento que você não esteve lá, mas você pode absorver. Como os negros eram trazidos da África, como eles se sentiam ao chegar aqui, como eles eram tratados. E faz um paralelo com a sociedade atual. Você pode ler um romance que fala sobre a superação da mulher. E você pode ler um romance sobre o Afeganistão. Como é a vida das mulheres no Afeganistão? Será que a vida delas é muito diferente da vida das mulheres em outros países? Quando você lê sobre determinada cultura, você constrói um conhecimento, você constrói um saber, você consegue compreender como é a vida de determinadas pessoas em lugares diferentes do seu, em épocas diferentes da sua. E isso ajuda a construir o seu eu, a sua opinião, o seu saber. Como se posicionar diante dos fatos. Ou você pode ler um romance da Clarice Lispector, A Hora da Estrela, que inclusive agora foi transformado num filme, não assisti ainda, mas disse que é excelente. Essa ucraniana escreve sobre a superação da mulher. Então, quando eu leio algo que fala como uma determinada mulher se posicionou em determinado tempo, época, como ela sobreviveu, como ela se superou, eu construo em mim mesma um saber para a minha vivência
em sociedade, em família. Eu construo o meu eu. A leitura tem esse poder de nos levar além do nosso mundo, além das fronteiras, nos fazer compreender e nos enriquecer como pessoa. É certo que os desafios da leitura são imensos. A desigualdade social, a questão dos recursos, a disponibilidade e até o financeiro de alguém, se ela pode ou não adquirir livros. Mas a leitura, atualmente, ela está muito mais flexível no mundo, porque existe a tecnologia. Se você não pode comprar um livro, você pode baixá-lo. Existem inúmeros sites que baixam livros de graça e você pode ler. Então, você só precisa se disponibilizar a isso, a ampliar o seu mundo. Você pode ler um livro de Graciliano Ramos e compreender como foi a época, como foi a seca, como foi a vida dos retirantes, o que eles passaram. Você pode ler um livro sobre a época de Hitler e você compreender, pelo menos, o mínimo possível, como funcionava a cabeça daquelas pessoas naquela época. E daí você formar a sua opinião, o seu saber. Então, a leitura, de forma geral, ela nos enriquece, ela nos transforma. Ela faz com que nós tenhamos argumentos diante de um fato. Por quê? Porque em determinado momento eu li sobre aquilo. Eu compreendi como aquilo aconteceu. Então, eu posso me posicionar com fatos, com argumentos. Mas eu não preciso ler um calhamaço desse, enorme, como poder ser um leitor. Não, não, absolutamente. Volto a dizer, eu posso ler um artigo, eu posso ler uma notícia, eu posso ler uma revista em quadrinhos, eu posso ler uma revista de moda, e mesmo assim eu posso construir em mim um conhecimento sobre determinado fato. E quando eu parto para a escrita, eu tenho mais facilidade, porque eu tenho ideias coerentes, eu tenho argumentos plausíveis, eu tenho uma tese que vai sustentar aquilo que eu estou dizendo. Então, pessoal, ler é, antes de tudo, um ato de coragem. É um ato de coragem. Um ato de coragem. Um ato de coragem de se permitir. Ser um leitor é se permitir aquietar a mente, sentar em um local qualquer, debaixo de uma árvore, na área, no quintal, no quarto, na sala, e se permitir que a sua mente possa compreender e processar o que está sendo dito por aquelas letrinhas. Eu sempre afirmo que ser um bom leitor é ser, antes de tudo, um forte, parafraseando aí o escritor, né? Mas é isso mesmo. É ter coragem, é se permitir, é desbravar, porque é necessário. Então, vamos iniciar essa aula e vamos absorver tudo que está sendo falado sobre a prática da leitura, para que vocês possam construir um bom texto na redação de vocês. Mas, acima de tudo, para que vocês possam construir o seu eu, a sua pessoa como pensadora, argumentadora e um ser humano capaz de viver em sociedade e se colocar com fatos, com tese diante de aquilo que você acredita. Tá bom? Boa tarde, vamos ter uma excelente aula. Muito obrigada, Ana Keida. É sempre bom ter você aqui com a gente, com essas suas palavras de sabedoria, e você sendo uma leitora assídua que lê muito, que gosta muito e reconhece a importância da leitura, compartilhando aí esse seu conhecimento com a gente. Eu tenho certeza que serve de inspiração para cada um de nós aqui, né? Nós já estamos com mais de 60 alunos presentes, pessoas presentes aqui na nossa aula, então eu espero assim que a gente consiga otimizar o tempo para que todos possam ficar.
e conseguir desfrutar de tudo que foi preparado para hoje. Eu vou chamar nesse momento a professora Ivna, né? A professora Ivna também vai trazer uma fala sobre essa questão da leitura, né? Essa questão da leitura para a formação do cidadão, desse contexto de sociedade, o quanto é importante a gente entender a importância, né, a relevância desse ato, né, para a formação de uma sociedade. Nós que vivemos aí tempos tão diferentes, né, a sociedade se mudando, se reconstruindo numa velocidade que nós não conseguimos nem acompanhar. Então, de que forma a gente pode estar contribuindo para a nossa formação cidadã, para a nossa formação social, para a nossa formação crítica, através da leitura. Professora Ivna, eu deixo a fala agora com você, né? A professora Ivna vai fazer logo a participação dela nesse momento, assim como a diretora Naqueda, porque elas não vão poder ficar até o final conosco. Então, professora Ivna, fique à vontade, desde já, muito obrigada por dedicar um pouco do seu tempo para compartilhar conhecimento com nós. Elinéia, só um minuto antes da Ivna, com licença, Ivna, viu? Elinéia, como eu não vou poder ficar até o final, e eu te falei, eu trouxe uma coleção, né, que inclusive ainda está lacrada, eu comprei agora na Book Friday da Amazon, né, e não resisti, mas aí eu vou deixar, são 3 livros, eles não são trilogias, eles são histórias individuais, muito, muito boa para a idade deles, eles vão amar, e aí quando for no final, você faz o sorteio, e eles, quem puder, pega logo comigo. Eu vou estar quinta-feira na escola, tá certo? Entregando o restante dos kits, e aí eu já faço a entrega de quem puder ir pegar. São 3, viu, Elinéia? Certo, a gente divide direitinho. Eu posso pedir ao professor Fernando, porque como eu estou com essa problemática da internet, professor Fernando, você pode ficar responsável de fazer esse sorteio no final para a gente? Posso sim. Pronto, perfeito. Obrigada, meus amores. Obrigada, Naqueda. Com você, Ivna. Eu tô com muita inveja, eu queria participar desse sorteio também. Eu também, Naqueda, queria ganhar um. Eu amo os livros da Anne, assisti a série do Netflix, maravilhosa. Ai, meninos, vocês vão adorar, Gente, assim, é com grande prazer, né, que eu estou aqui. Aceitei o convite da escola Adelino. Eu trabalho na escola Valdemar Alcântara já tem 7 anos. E é sempre bom nos reunirmos, é sempre bom conversarmos um pouquinho sobre essas temáticas sociais, visando principalmente o que vem pela frente, que vocês irão encarar, que é a prova do Enem, agora em janeiro, provavelmente. Então, fico muito feliz pelo convite, desde já eu agradeço a participação de todos. Eu estou aqui à disposição sempre no que for necessário. E se na medida da nossa discussão aqui, algum aluno quiser abrir o espaço para ouvir, para falar alguma coisa, eu também estou à disposição, tá bom? Podem tirar suas dúvidas. À medida que eu souber, eu vou tentar contribuir com esse aprendizado de hoje. Como a Elinéia falou, não vou poder ficar até o fim. Hoje começam as avaliações na minha escola e eu estou no quente, porque a minha prova é hoje. Então, eu conversando aqui com vocês, mas eu estou com uma demanda muito grande de alunos mandando atividade, enfim. Gente, assim, sobre a temática que a Elinéia repassou da prova, né, que nós iremos trabalhar hoje, que é os desafios para a prática da leitura no Brasil. Eu queria fixar bastante nessa temática na nossa discussão. Eu acho que a palavra principal, eu vou até abrir o espaço para os alunos, eu queria que vocês pudessem destacar dentro desse tema 2 palavras principais. Eu até vou abrir agora o espaço para os alunos, analisem, por gentileza, esse tema, e eu vou pedir que vocês possam me dizer agora. Ligue o seu microfone e diga: tia, eu acho que a palavra principal é essa, dentro desse tema. Queria escutar vocês um pouquinho agora. Leitura. A Heve disse que é leitura. O que mais, gente? É muito bom quando vocês participam. É como se a gente não estivesse falando sozinhos. A Heve disse que foi leitura. Quem mais pode dizer? Alguma prática da leitura? Muito bem, Luana.
Gabriel, desafios. Interpretação. Não, estou falando do tema, Samuel. Dentro do tema, quais são as palavras-chave? Bom, já me disseram que é desafios e também me disseram que prática da leitura. Mas essa prática da leitura acontece onde? Na Europa? Lá nos Estados Unidos? Não, essa prática de leitura no Brasil. Muito bem, Luana. Então, nós precisamos, antes de tudo, ao pensar primeiramente em escrever uma redação, entender o tema. Então, eu estou tratando aqui dos desafios. A palavra principal aqui é desafios. Quais são os desafios que hoje a nossa sociedade, nós, leitores, nós possuímos dentro do Brasil? Na prática de ler, quais são esses desafios? Então, vocês precisam pensar agora o que dificulta para nós lermos, certo? É muito importante vocês terem essas interpretações. Nem que eu interprete o tema de trás para frente, mas que eu consiga entender quais são esses desafios, certo? Os desafios da leitura, da prática de ler dentro do Brasil. Não estou falando lá da Europa, não estou falando lá dos Estados Unidos, não estou falando dos países asiáticos, não. Estou falando no Brasil. Então, se a gente for colocar esses desafios em prática, colocar essa temática em prática, a gente vai conseguir entender alguns pontos sociais. Agora, vamos observar o que se passa na sociedade para a gente conseguir encaminhar essa interpretação, certo? Então, o primeiro pilar que eu vou abordar aqui é família versus escola. Existe um pensamento muito retrógrado de que a escola é uma extensão do lar. Se a gente for observar, não é mais dessa forma, né? Então, às vezes, os pais colocam o aluno na escola achando que lá é o único lugar em que ele tem que aprender. E a gente sabe que não é dessa forma. Visando isso, recentemente foi lançado um projeto pelo governo federal que se chama... Ai, meu Deus, eu não estou... Conta para mim. É o Conta para mim. É um projeto do governo federal, do Ministério da Educação, que foi criado justamente nesse período pandêmico, para os pais começarem a praticar a leitura dentro dos seus lares nesse período pandêmico, certo? Então, o Conte para mim é uma plataforma, se eu não me engano, é uma plataforma online, em que os pais têm acesso a vídeos, a alguns livros para serem lidos em casa para os seus filhos. É uma iniciativa do Ministério da Educação, como eu falei, via governo federal, em busca de trazer essa iniciativa dentro do lar para a leitura dentro de casa. Existe também outro projeto, não é do governo, certo? É um projeto do Banco Itaú. Também tem essa iniciativa, que é o Leia para uma Criança, é o projeto Leia para uma Criança, também é um projeto que aborda essa leitura domiciliar, ok? Então, isso já é buscando quebrar esse mito de que o processo de aprendizado do aluno deve ser sempre da escola. Isso não pode ficar preso, né? Tem que iniciar dentro da sociedade, dentro do lar, ok? Então, outro pilar que eu coloquei aqui, que eu destaquei, é a falta de bibliotecas, né? Infelizmente, 1/3 da população brasileira não tem acesso a bibliotecas. Isso é um problema grave, grave. Então, graças a Deus, vocês têm acesso à biblioteca na escola. No Valdemar, nós também temos uma biblioteca interna, mas, infelizmente, ainda não há esse estímulo de levar o aluno a ter aquele gosto de chegar na biblioteca, sentar e ler. Então, também precisa ser trabalhado esse estímulo dentro da escola, para que o aluno ele possa ter essa vontade de chegar no espaço e, principalmente, ter pessoas qualificadas nesses espaços para receber esse aluno e aguçar cada vez mais esse gosto pela leitura por parte deles, né? Então, falta de bibliotecas. Então, eu vou aqui abordar um projeto social em que uma amiga minha trabalha, que são as bibliotecas comunitárias.
São projetos avulsos em que acontecem em todo o Brasil. Aqui em São Gonçalo nós temos uma biblioteca comunitária, ficava no antigo prédio da UFAM, em que é um espaço com livros maravilhosos, em que está aberto ao público para leitura, para empréstimos, enfim. Então, são iniciativas em que algumas ONGs, né, elas iniciam para em busca de levar a biblioteca dentro da comunidade. Então, aqui em São Gonçalo, como é uma cidade um pouco mais avançada e tudo, então fica no prédio fechado. Mas quando a gente for pensar em periferias, então essas demandas elas são bem mais limitadas, mas em que busca levar esses projetos nos pontos mais difíceis do nosso Brasil. E é muito interessante também as bibliotecas comunitárias, visando o quê? Que nós não temos, como eu falei inicialmente, um terço da população não tem acesso a bibliotecas. E também profissionais qualificados, no caso, bibliotecários. Se a gente for observar, é uma profissão muito escassa, né, de formação. Ok? Deixa eu colocar também aqui outro pilar, que é esse distanciar de que a leitura ele tem que estar presa apenas às disciplinas da linguagem, e não é. Como a Naqueda falou anteriormente, né? Se a gente for abordar na história, eu tenho que ter uma prática de leitura. Se eu for dentro da matemática, eu tenho que ter uma prática de leitura. Se eu estou dentro da física, eu tenho que ter uma prática de leitura. Então, nós precisamos começar a distanciar esses pensamentos de que ler está preso apenas ao professor de português, ao professor de redação, e não é, certo? Em todas as disciplinas precisa se abordar esses projetos, essa forma de leitura, essas interpretações em que elas precisam estar aguçadas no pensamento de todo professor. Então, também é um trabalho que deve ser trabalhado dentro da escola, ok? E também, olha, observa aqui, quando eu começo a leitura, como eu começo a ter uma boa interpretação de texto, quando eu começo a ler, eu consigo observar uma coisa, eu começo a filtrar determinadas informações. Então, se eu li uma determinada notícia no meu WhatsApp e eu disse, vixe, isso aqui, eu acho que não está de acordo com o que a gente está observando, não. Eu já começo a combater o quê? Os fake news. Então, é muito importante a gente também interpretar determinados textos, observando o combate até desse mal social que são as fake news, que infelizmente acontece diariamente e que tem pessoas que não estão preparadas para entender, que acham que está certo e, de qualquer forma, dissemina pelas redes sociais, certo? Então, desafios foram esses que eu escolhi para trabalhar com vocês, mas ao mesmo tempo que eu coloquei os desafios, eu coloquei também algumas soluções. É muito importante para se trabalhar nas intervenções. Vocês que estão se preparando para provas, né, que vão surgir aí no próximo ano, os vestibulares e o Enem, que também é um vestibular. Observe bastante o tema, interprete bem o tema, observe que você precisa trabalhar ele durante todo o seu texto. Crie a sua tese é de extrema importância. A sua tese ela precisa ser trabalhada no primeiro parágrafo, no segundo, no terceiro e no último parágrafo. Então, a tese é a sua ideia sobre esse tema. Então, o que você acha dos desafios da prática de leitura no Brasil? Bom, eu acho isso. Eu não vou colocar em primeira pessoa, não. Mas essa é a sua ideia, essa é a sua tese. Então, você vai precisar abordá-la ela em todos os parágrafos e, no final, você colocar uma intervenção plausível. Fuja dos clichês. Fuja dos clichês, certo? Normalmente, as intervenções hoje estão abordando, direcionando apenas ao governo federal, ao governo em si. Você pode trabalhar projetos sociais, ONGs, você pode trabalhar projetos que estão dentro das universidades também. Tem muita coisa boa acontecendo de pesquisa. Então, vocês dêem uma pesquisada nisso, fuja do clichê do governo, certo? Que é muito importante porque é algo novo, é algo diferente, tá bom? Desde já eu agradeço ao convite da professora Elinéia. Foi um prazer estar com vocês, Naqueda, a tia Sueli. Foi um prazer, gente. Os meninos também, qualquer coisa, a gente está aqui à disposição, tá bom? Obrigada, professora Ivna. Gente, vocês estão me ouvindo bem?
Obrigada, Ivna. Um abraço grande, Sim, meu amor. Neia. Se você precisar da gente, nós estamos aqui, viu? Muito obrigada. Então, vamos lá, gente. Vamos dar continuidade aqui ao nosso tema, né? Obrigada aí à professora. E vamos lá. Nós costumamos tentar sempre o amadurecimento do pensamento argumentativo de vocês, do pensamento crítico de vocês, desse pensamento mais racional quando se trata de redação. Eu, particularmente, eu já estou assim numa sistemática de que tudo que a pessoa fala, eu já vejo como fazer um link para a redação. Entro nas aulas aí, e aí eu sempre fico tentando buscar. No que a professora Ivna falou, foi muito interessante a fala dela, porque ela falou sobre como, em alguns pontos, como desenvolver, né, a tese, e quem conseguiu captar, ela já falou, eu creio que 4 ou 5 propostas de intervenções, né, como fazer, o modo de fazer, que o aluno Everton, mais lá na frente, vai trabalhar isso com a gente. Ela falou sobre bibliotecas comunitárias, ela falou sobre programas que estão dentro das universidades, ela falou sobre a iniciativa do governo federal ao criar o programa Conta Pra Mim, que eu particularmente sou apaixonada, é lindo demais, eu já compartilhei com inúmeros professores. Ela falou sobre a iniciativa privada do Banco Itaú, que já tem há muito tempo o programa Leia para uma Criança. Então, nisso tudo, nós já temos várias formas de trabalhar uma proposta de intervenção lá embaixo, no nosso projeto de texto. Mas vamos voltar para o nosso tema. Debatendo e discutindo, analisando e buscando aqui todo o suporte necessário, a gente também traz como um dos temas algo sobre educação para o próximo ano. É uma pulga que está atrás da orelha, né? A gente tem visto que o nosso atual gestor federal, ele tem trabalhado muito sobre essa questão de alfabetização, de analfabetismo, ele tem dado muito foco para os programas, reestruturação dos programas, dos modelos de avaliações. Então, a gente fica pensando, será que é sobre educação? No entanto, a gente trabalhou o ano todinho várias pastas, né? E esse tema é o nosso segundo tema na área da educação. Há um tempo atrás, nós falávamos sobre analfabetismo, não é isso? E que foi um tema muito legal, que foi um tema que dá para a gente fazer link com esse também. Então, a gente decidiu trazer para vocês dados e já um exercício. Por isso, a nossa prova da 4ª avaliação será sobre desafios para a prática da leitura no Brasil. Destacamos aí as palavras-chave, que é muito importante, desafios, leitura, né? E temos aí o nosso país, que a gente precisa, se está dizendo no Brasil, gente, atenção, anota isso, se está dizendo no Brasil, eu não posso viajar lá para os outros países, eu tenho que focar, eu posso fazer uma alusão, uma referenciação, posso, devo, isso enriquece o meu texto, mas eu tenho que focar para não fazer um texto que vai fugir do tema ou que vai tangenciar, eu tenho que focar que nós estamos falando no Brasil. Com isso, nós trouxemos vários dados, né? Eu tenho aí esse segundo slide aí que vai falando da relação de família e escola, a questão da quantidade da população e a questão do acesso, né? Professor Fernando, pode passar para o próximo slide. Pronto. Nesse próximo slide, a gente vai ter aí um gráfico que depois esse material vai estar disponível para vocês nos grupos de estudo e na plataforma. É muito bom vocês lerem esse gráfico. Bem embaixo vocês têm a fonte, né, de onde eu tirei essa informação, que vocês podem consultar na íntegra. E isso tudo é o quê, professora Ninéia? Isso tudo é texto. Isso tudo é informação, é fato, não é opinião, são fatos, estão constatados aí por meio de dados. Isso tudo vai ajudar vocês principalmente no desenvolvimento, né, na construção do desenvolvimento
da redação de vocês, que vai ser lá o segundo parágrafo e o terceiro parágrafo, porque eu não vou falar do primeiro parágrafo, porque quem vai falar dele é a professora Sueli e a aluna Natiele, do terceiro B. Mas isso aí são informações. E, professor, eu preciso disso? Ai, professor, eu estou ficando nervoso, as minhas pernas estão tremendo. Quer dizer que eu só vou escrever uma boa redação se eu ler muito, igual a professora Naqueida? Não, não é assim. Não fique nervoso. Se acalme, certo? Se acalme. Por isso existem estratégias, né? A gente precisa, primeiramente, não se auto-sabotar. A gente precisa ler o comando, a gente precisa ler os textos motivadores, os textos da coletânea, né, que hoje nós já sabemos identificar. Tem muitos alunos que chegam para fazer uma prova de vestibular, não sabem nem por onde ir. Tem muitos alunos que chegam para fazer a prova do Enem, não sabem nem onde está localizado os textos motivadores e o que é a coletânea de motivação para você defender a sua tese. Mas você já sabe, né? Vem lá os textos motivadores acompanhado da proposta de redação, certo? E aqui a gente vai deixando nesses slides para vocês informações que vocês vão consultar com calma. A gente fez questão de trazer bastante informações, bastante dados, para que vocês possam consultar com calma. Professor Fernando, pode passar. Pronto. Eu tenho agora aqui um gráfico que mostra sobre dificuldades, né, para ler. Quem não tem paciência, quem lê muito devagar, quem tem problemas de visão ou limitações físicas, quem não tem concentração suficiente, não compreende a maior parte do que lê, não sabe o que está lendo, não tem dificuldade nenhuma. Então, todas essas são informações pertencentes nesse gráfico. E vocês também precisam aprender a fazer uma leitura de gráfico. A gente primeiro lê a temática dele, que normalmente vem destacada por meio de um texto. Depois nós temos um gráfico de cores em tons de azul, então nós temos que saber identificar o que cada tom desse trata. Se é por ano, então eu estou aqui em 2007, 2011 e 2015. Eu tenho os tons bem específicos. Dentro de um texto, eu tenho todas as informações. Eu só tenho que ter paciência para ler. Que a maioria dos alunos que não desenvolve um bom texto é porque, na verdade, ele não tem paciência. A maioria dos alunos que não desenvolve uma boa redação no Enem é porque eles não têm paciência nem de ler a proposta que está sendo colocada. Ele não tem paciência de ler a coletânea, certo? Então, ele pode ter muito conhecimento, ele pode ter muita sabedoria sobre aquilo, mas ele não tem paciência. E aí, ele não vai ter paciência de fazer o seu projeto de texto, ele não vai ter paciência de fazer o seu rascunho, e com isso, nós não vamos conseguir uma boa nota. A partir do momento que eu tenho isso, né, eu posso até não ler muito ou ser um leitor assíduo, mas eu sei fazer fichamento. O que é fazer fichamento? É depois, com calma, eu novamente pegar esse material que nós preparamos aqui, que vai ficar disponível, e tirar as informações mais importantes, e tirar daí o que são dados que eu posso usar no meu texto, que eu vou começar a produzir assim que a professora Samantha e a professora Alessandra divulgarem para mim, certo? Então, professor Fernando. Pronto. E aí, como a Naqueida fez uma fala, né, eu até coloquei aqui sobre a questão dos benefícios da leitura, que isso também vocês podem usar, não do jeito que está aí, mas vocês podem usar como conhecimento para elaborar o desenvolvimento de vocês, a construção do primeiro, do terceiro e do segundo, do segundo e do terceiro parágrafo, certo? Então, aí a gente vem trazendo um pouco dos benefícios, né? O que a leitura proporciona, desenvolvimento da imaginação, criatividade, aumenta e melhora a nossa comunicação, aumenta o nosso vocabulário, certo? O nosso senso crítico. E isso é muito importante, gente. Ler, né? Ler para saber formar opinião, para saber argumentar. Quando a gente sabe argumentar, quando a gente sabe formar opinião, a gente consegue conquistar os nossos ideais. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Professor Fernando, pode passar. E aí nós temos um outro slide que traz para vocês mais informações, né, sobre essa importância da leitura, né?
os benefícios que a leitura traz para a vida da gente, e no próximo slide nós vamos falar de dados agora, importante a nível de sociedade. Fernando? Pronto. Né? Nós temos aqui o programa, né, o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, né, que é uma rede mundial de avaliação de desempenho escolar, certo? Ele começou a ser realizado em 2000 e ele é feito assim a cada 2 anos, salvo engano, em anos pares. Então, a gente teve 2018 e não sei como é que está a situação em 2020, né? 2020 está todo assim, coisado. Então, a gente tem aqui, olha, ele avalia matemática, ciências e língua portuguesa, leitura, né? Então, a gente tem aqui um ranking, né? E a gente vê qual é a posição que o Brasil ocupa aí, certo? Então, tudo isso é muito importante nós termos essas informações, nós termos esses dados, né? Tenho certeza que muita coisa que já foi falada aqui, alguns alunos ainda não tinham ouvido, né? Como o programa do Itaú, o novo programa do governo federal, né? A questão das bibliotecas comunitárias. E onde eu vou usar isso, professora Elinéia? O Everton vai explicar para vocês onde vocês vão usar isso, já, certo? Mas, sobretudo, gente, é importante a gente pensar nesses desafios para a leitura, né? A professora Ivna falou bastante sobre a questão da gente não ser clichê e sempre dizer, o governo federal tem que fazer isso, aquilo e aquilo outro, né? A gente sempre tem que pensar qual é o nosso posicionamento também dentro dessa proposta de intervenção, né? Qual é o nosso posicionamento dentro dessa solução. Se eu falo da falta de acesso aos livros, será que é isso mesmo? Aí vocês dizem, não, tia, não é não. Sabe por quê, professora? A nossa biblioteca lá está cheia, né? Está cheia, tem livro lá para todos os gostos. E quantos alunos a gente vê lá na hora dos intervalos, ou quantos alunos têm um roteiro de leitura, uma rotina de leitura? Então, às vezes a gente fala assim, é porque eu não tenho dinheiro, é porque eu nasci pobre. Será que é mesmo? Será que é só isso? Teve a questão do tema do cinema, vocês lembram da questão do tema do cinema? Né? Que eu muito falei, a gente muito conversou depois, até lágrimas caíram, né? Porque a gente muito conversou depois, porque será que a questão é só porque nós não temos acesso ou é porque não é nos colocado essa cultura? Será que é porque nós não temos esse prazer, nós não temos esse gosto, nós não aprendemos desde pequeno a apreciar essas artes, como a leitura em questão, né? A minha família não é leitora, qual é a probabilidade de eu ser leitor ou de eu não ser leitor também, igual a minha família? Vá lá, professora, na minha casa eu nunca vi um livro. Então, todos esses contextos sociais nós temos que pensar, porque nós temos que parar de sermos apenas superficiais, né? Quando os meninos forem falar das alusões que eles vêm trazendo sobre os filmes, vocês vão ver como é interessante como a gente consegue fazer a relação, quando a gente consegue ler, interpretar e se aprofundar, né? Eu, particularmente, vai ter uma alusão aqui a um filme que eu já tinha cogitado sobre na questão da educação e tudo, mas a forma que a aluna que vai defender ela me apresentou, me fez compreender ela de outra forma e realmente entender como eu posso relacioná-la com a temática de hoje, certo? Com isso, eu deixo agora a fala com a professora Sueli. A professora Sueli ela vai fazer um bate-papo intercalado com a Natiele, certo? Não precisa passar ainda não, tá, Fernando? Aí a Natiele e a professora Sueli vão estar trazendo para vocês um pouco de orientação sobre como a gente iniciar essa nossa redação, né? O que eu preciso? Vala, tia, vocês falam tanta coisa e eu não estou entendendo nada, eu não sei nem por onde começar, nem por onde eu terminar. Então, tome nota que a partir de agora as dicas são para vocês aprenderem ou facilitar
essa questão do começar, do desenvolver e do concluir. O bate-papo agora ele vai ficar bem com vocês, né? Vocês podem participar lá pelo bate-papo. A gente vai introduzir agora com a professora Sueli, com a Natiele. Depois a gente vai passar para o Gabriel e para a Kelviane, que eles vão trazer várias dicas que compõem a construção do segundo parágrafo e do terceiro parágrafo. E a gente finaliza com o Everton, né? O Everton, ele vem lá naquela história do agente, da proposta de intervenção, quem faz, como faz, para que faz, certo? Professora Sueli e Natiele, apostos. Boa tarde. Estão me ouvindo? Alô? Sim, Sueli, nós estamos ouvindo. Sim, professora. Boa tarde. Natiele, você quer começar ou eu começo? Pode começar. Natiele. Pronto. Vou falar um pouquinho da introdução, né? Como é que nós começamos nossa redação para ser aquela redação riquíssima de informação, sem ser plágio, né? Riquíssima de informação, sem ser aquela coisa repetitiva, certo? Falando do que a Ivna e a Naqueda falaram a respeito da leitura e sobre o que a Elineia comentou também, qual a importância da leitura nisso tudo? Tem tudo, gente, tudo. Quando lemos, quando temos informações, né, para escrever a nossa redação, aquele tema ali, quando você vê, já vem aquele monte de ideia do que você leu, aquele monte de conhecimento, do qual você já vai organizando e tentando colocar em prática, certo? Nós podemos começar a nossa redação tanto com uma citação, colocando fato, né, uma alusão histórica, que é uma comparação, digamos, com a história que se passou lá no século XVIII, com a história de hoje, como, por exemplo, a questão da violência contra a mulher, com relação à saúde, com relação à educação, né? Que hoje, como a Elinéia falou, será que a gente não lê? Não tem biblioteca, falta. Será que esses desafios realmente existem em todos os lugares? E não é isso, não é isso? Porque, por exemplo, aqui nas nossas escolas, no Adelino, Valdemar, escolas do ensino médio que eu trabalhei, estou trabalhando, tem essas bibliotecas onde os alunos têm acesso. E o que eu percebi? O ano passado, no Valdemar, eu tinha um projeto de leitura com os primeiros anos, que eu também ensinava redação, primeiro e segundo. E uma vez, de 15 dias, eu levava as turmas para a biblioteca, com aquele tema do projeto que eu preparava a cada 2 meses, né? 2 meses era um livro, no outro mais 2 meses mais outro. E eu percebia que, muitas vezes, os alunos tinham vergonha de se expressarem, de falar, de ler aquilo que eles estavam pensando. Por quê? A falta do hábito, né? Não é a falta de livro, é a falta do hábito que faz isso, que faz o aluno ficar com vergonha de ler, com vergonha da sua própria leitura, porque ele sabe dos desafios que ele tem na hora de ler, porque quando você é uma pessoa que lê frequentemente, você sabe, você acaba com os hábitos, com as aulas de português que você tem na escola, sendo um bom leitor. A questão da pontuação, a questão das interrogações, a interpretação do assunto que você está falando. Então, quando falamos de escrever, falar sobre um tema, né, como esse, o desafio da leitura, precisamos ter todos esses conhecimentos que falamos, mas não só isso. Precisamos, além dos conhecimentos, sabermos escrever, né? Ver a questão da concordância, ver os períodos que vão unir aquelas frases. Na introdução, precisamos focar no tema. De que forma? Não é dando a nossa opinião, né, como a Irina falou, num todo, né, falando num todo daquele assunto, de forma que o corretor, estou falando da redação do Enem, que vocês vão fazer, consiga entender do que você está falando. E da mesma
forma, dando continuidade aos outros parágrafos. Temos que evitar a repetição, temos que focar no tema, né? Precisamos saber como começar a nossa redação, não começar simplesmente, a sociedade brasileira, não sei o quê, porque os desafios são muito a questão da pessoa que não tem condições de comprar livro, ou não tem uma internet boa que possa baixar um livro. Eu sei que tem esses desafios, nem todos têm condição, muitas vezes, tenho certeza que tem aqueles que têm aquele interesse e não conseguem, assim como tem aquele que tem todo o acesso, e mesmo assim acaba dispersando essa oportunidade, né? Então, isso é muito importante na hora da nossa introdução, na hora de começar nossa redação. Podemos usar, né, fatos, podemos usar alusão histórica, podemos usar contextualização com filmes, séries ou livros, como a Helena falou, que os meninos vão estar citando isso como exemplo, certo? Também temos que ter cuidado, na hora de iniciar a nossa redação, para a gente não colocar de qualquer forma, né? Como eu falei, podemos usar a palavra conectivos que possa enriquecer esse texto, não é isso? Estão me ouvindo? Porque a internet está ruim também. Alô? Estamos sim, estamos ouvindo, pode continuar. Então, eu tenho até, por exemplo, aqui, o início de uma introdução, tá? Onde nessa introdução é feita uma citação, inclusive de Paulo Freire. E no caso do tema que eu vou ler esse início de redação aqui, seria Desafios da Educação no Brasil no século XXI. Já fizemos esse tema, não foi? Não sei, no primeiro período, foi agora no segundo, e no qual é citado uma frase de Paulo Freire. Diz assim: o educador e filósofo brasileiro Paulo Freire afirma que, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda, analisando o pensamento. E aí, damos continuidade. Certo? Então, assim, dessa forma, sua redação vai ficar, digamos assim, uma redação de conhecimento, né? O corretor que vai estar vendo sua redação vai estar vendo que você lê, que você tem conhecimento, né? Que você sabe introduzir essas citações, que você sabe fazer uma comparação, que você sabe fazer uma oposição, né? Que você sabe colocar como uma definição, por exemplo, define-se como sedentário o indivíduo que não pratica atividade física no seu cotidiano, né? Que, no caso, provoca as doenças. Também são um início de redações que deixa o seu texto muito rico, tá certo? E é isso. Com relação à introdução. A Natiele vai falar do desenvolvimento ou eu continuo? Não, a Natiele, só um instantinho, porque a Natiele ainda vai falar sobre a questão da introdução também, tá, Sueli? Tá certo. Tá bom. Aí, a professora Sueli tocou aí, né, e é uma coisa que a gente já vem até nos nossos grupos da escola, sobre a questão do plágio, né, gente? Isso é, sobretudo, crime, isso também é uma conduta que nós não queremos para as nossas vidas, mas a gente também entende que esse ano foi um ano diferenciado e a gente se coloca à disposição para esclarecer vocês, orientar vocês, os alunos que tiverem dificuldade de como construir esse texto. Não importa se você não consegue copiar o texto de mais de 20 linhas, ou as 30 linhas, que nem se pede na proposta. Porém, a gente quer que vocês comecem a ter autonomia textual, que vocês comecem a construir o texto de vocês. É para esse o nosso trabalho, né? E os alunos que são de 2018, que estão aqui na sala, eles sabem que eu tenho um negócio aqui, eu tenho uma coisa na minha casa que ela consegue ver os textos que não são autorais.
né? Mas eu tenho certeza que nós vamos ter oportunidade, vamos ser abençoados por Deus e nós vamos ter oportunidade de estarmos juntos ainda, para que a gente possa combater juntos e vencer junto essa dificuldade, né? A nossa proposta, enquanto pessoa, antes de profissional, é formar vocês cidadãos de bem, né? E a gente quer vocês tendo a sua própria opinião, a gente quer vocês, a MTI, Adelino Cunha Alcântara, quer vocês sendo pessoas que vão para a sociedade, que saibam conversar, que saibam persuadir, que saibam conquistar, né? E a comunicação, ela é fundamental para isso, certo? Eu vou deixar vocês com a Natiele agora. A Natiele, ela é uma aluna... Oi? Sim. Antes da Natiele, deixa eu só complementar, não complementar, mas dar um aviso e uma dica para eles. Quando falamos dos conectivos, estamos falando de conjunções, estamos falando, né, de palavras ou pequenos termos, né, que usamos. Estamos falando de preposições, estamos falando de verbos, estamos falando de pronomes. Então, tudo isso está incluído no texto que precisamos ter cuidado aonde colocarmos. Eu coloquei, acho que foi no terceiro período agora, no terceiro bimestre, roteiro de estudo, nos quais eu coloquei bem explicados os conectivos e os quais mais importantes que dá para estar usando na introdução, no desenvolvimento e na conclusão da sua redação, para não ficar só aquela coisa, portanto, no entanto, entendeu? Então, eu gostaria que os alunos do primeiro ano, né, voltassem lá, se puder, se tiverem baixado ou copiado, ou puder estar pesquisando sobre isso, está bem explicadinho lá no texto, lá no roteiro de estudo do terceiro período, que vai ser muito bom para eles, para redação, né, para estar estudando, até para fazer essa redação. Quanto à questão do plágio, né, Linéia, infelizmente, eu vejo muito isso com meus meninos do primeiro ano, mas eu não consigo ter acesso a todos para estar dando essa devolutiva. Alguns eu mando no WhatsApp, por exemplo, a questão, às vezes, da organização mesmo, não é nem tanto do plágio, porque não tem como mandar de todos, né, como você sabe, mas o que eu posso estar retornando, essa devolutiva, eu retorno sim. Certo? É muito importante isso aí. Vamos ver isso aí no próximo ano, principalmente nos primeiros anos. A Natiele, ela vai trazer para vocês, gente, justamente umas formas de vocês começarem o texto de vocês. Ela vai dar umas dicas e umas ideias, e eu peço que vocês prestem atenção nesse momento, para que a gente não comece mais a nossa redação com aquela história do eu acho, né? Porque vocês sabem que... Jamais. Já a gente corta fora, e para que a gente comece essas redações, esse parágrafo introdutório, né, que é onde você vai introduzir o seu ponto de vista, onde você vai introduzir a sua tese, a Natiele vai trazer para vocês umas orientações de como vocês começarem, sem precisar colocar atualmente, né, que são palavrinhas que os corretores eles já estão assim cada vez mais cortando, porque eles colocam que desvaloriza o seu potencial textual. Então, Natiele, com você agora. Muito obrigada, desde já, por ter aceito novamente o convite para estar conosco nesse bate-papo. Natiele? Boa tarde. Boa tarde. Pronto, posso começar? Ok. Eu vou começar deixando bem claro logo para todo mundo que me conhece, quem também não me conhece já assistiu alguma aula que eu participei. É o seguinte, existe uma coisa que eu amo chamar de a Santíssima Trindade da introdução, ok? O que é essa Santíssima Trindade? Você começa com o seu conhecimento de mundo. Você começa mostrando uma citação, falando sobre um filme, sobre um livro, ok? E o que é que vem depois da primeira trindade? A gente taca a referência, a gente faz a ligação entre esse exemplo, esse seu conhecimento de mundo que você deu, e a relação com a atualidade, com a nossa conjuntura atual, certo? A última trindade, que é onde você vai mostrar a sua tese, onde você vai dar o seu argumento, que vai dar brecha para criar o desenvolvimento. Eu não sei se eu falei rápido demais, eu tenho essa mania às vezes. Mas para quem não entendeu é o seguinte... Natiele, repete
com mais calma, por favor, para os alunos acompanharem. Eu falei muito rápido, né? Então tá, vamos lá. A Santíssima Trindade da introdução de uma redação, ela começa com o seu conhecimento de mundo, certo? Nesse conhecimento de mundo, você pode citar um livro, um filme, você mostra dados que você pegou de alguma pesquisa, né? Você pode citar algum filósofo, algum cientista, e logo em seguida você faz a ligação desse conhecimento externo que você trouxe com o tema da redação, com a atual conjuntura do país, certo? Quando você faz essa ligação, é justamente o momento que você cria o problema. Cria não, né? Onde você mostra a problemática do assunto. Onde você vai dar abertura para apresentar o argumento, os dois argumentos, que vão ser trabalhados futuramente no desenvolvimento, certo? Eu sei que tem uma galera que costuma não lembrar, tipo, na hora da prova, não lembra citação, não lembra dados, principalmente dados, que é mais difícil de decorar, né? Agora, uma dica-chave é sempre trabalhar com filmes e séries que você já assistiu. Porque todo filme e série, eles, mesmo os mais surreais possíveis, que falam sobre ET, sobre zumbis, todos eles trabalham causas da sociedade, certo? E todos eles podem te auxiliar você a fazer essa ligação, certo? Com o modelo atual da nossa sociedade, enfim. Eu trouxe aqui uma citação que é muito boa para essa redação. Peraí, eu vou colocar aqui no bate-papo. Pronto. Essa citação é de Bill Gates. Ele fala: meus filhos terão computadores, sim, mas antes terão livros. Sem livros, sem leitura, os nossos filhos serão incapazes de escrever, inclusive a sua própria história, certo? Essa citação, quando colocada na introdução, eu posso fazer a ligação com a atualidade de que os jovens, hoje em dia, muitos não são incentivados pelos familiares, certo? Que foi justamente o que a professora Idna falou. Não tem essa relação de família incentivando o jovem ao hábito de leitura, ok? E outra problemática que essa citação me traz é justamente com as tecnologias. O que a gente sabe? Depois de Revolução Industrial, todo mundo só quer saber o quê? Das novas tecnologias, celular, de internet, certo? E com isso, os livros físicos, eles começaram a ser deixados de lado. E o que a gente sabe? Hoje em dia, tem essa batalha, né, quase invisível, que poucas pessoas percebem, entre livros e tecnologia, ok? E aí, usando essa citação, você consegue fazer ligação com a nossa sociedade atual e você também consegue fazer abertura para as duas problemáticas que você pode debater, né, mais a fundo, no desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. É óbvio que eu não estou falando que é necessário usar essa citação, não. É uma citação que eu achei fácil para você desenvolver o seu tema, certo? Acho que no mais, em relação a esse tema, você tem que ter noção do quanto a leitura é importante. Independente, do que você for argumentar, você tem que ter uma noção de que sem essa percepção de leitura é impossível a nossa sociedade avançar e ir para frente, certo? Eu citei entre as duas problemáticas, certo? Ele nem pode desligar o áudio, por favor, está dando interferência aqui. Obrigada. Pronto. Nas duas problemáticas que eu citei, da introdução, que foi justamente a falta de incentivo da família e essa batalha, né, entre os livros e a tecnologia. Em relação à falta de incentivo familiar,
a gente pode trabalhar na argumentação justamente o que a professora Ivna falou, certo? Que são esses programas do governo que ajudam, que auxiliam os pais a, como é que eu posso dizer, a incentivarem, né, os seus filhos a participarem junto com seus filhos em uma rotina de leitura, ok? Segundo problema que eu dei foi justamente esse entrave entre a tecnologia, ok? A gente vê hoje, o que a gente vê muito hoje em dia? Livros em EPUB, livros em PDF, livros em MOB, né? Que são os tipos de arquivos que a gente consegue fazer o download para leitura. E a gente vê que muitas editoras, elas estão tentando encontrar uma maneira na qual o jovem que gosta de estar lá com o seu dispositivozinho tecnológico, né, que tem essa luz que cega todo mundo, os jovens gostam de ter esse dispositivo em mãos. Então, para poder trabalhar o hábito de leitura, o que eles fazem? Eles começam a disponibilizar e-books, ok, virtualmente, onde muitas vezes você vai pagar, ou então você pode fazer o download gratuitamente em alguns sites piratas. Não estou dizendo para vocês fazerem, por favor. E eles começaram a produzir dispositivos, que são chamados de Kindles, que são bibliotecas virtuais, onde você pode colocar no seu próprio bolso, ali, tudo bonitinho, e no momento que você quiser ler, você tira aquele dispositivo que parece um tablet pequenininho e lê. Então, são as maneiras, né, que a nossa atual sociedade encontrou para poder continuar perpetuando a leitura. Só que a gente sabe que é muito difícil, que nem todo mundo tem dinheiro, que nem todo mundo tem a disposição e a paciência para ler. E aí é onde entra a relação, ok? A relação que vai ser trabalhada na intervenção, que é o Everton que vai fazer isso, se eu não me engano. Eu acho que é isso. Eu não sei se eu falei rápido demais, não sei, gente. Desculpa. Obrigada, Natiele. Muito obrigada aí, né? E essa citação que a Natiele colocou também, do Bill Gates, ela está entre as nossas citações que vão estar lá nos próximos slides. E entre elas tem várias outras que vocês podem estar usando para fazer a relação. Lembrando que quando a gente usa uma citação ou a gente faz uma referenciação, a gente precisa citar, né? A gente precisa ter essa informação, ter a segurança dessa informação, porque se eu apenas falar e não citar, como a professora Sueli lá, ela colocou uma frase do Paulo Freire, né, segundo ou de acordo, né, com o educador Paulo Freire, e aí continua. Então, a gente precisa fazer essa referenciação, porque senão configura-se plágio nessa questão, certo? O professor Fernando pode passar, agora vamos convidar... Oi? Pode passar, Fernando. Eu posso adicionar mais uma coisa, é rápido, eu tinha esquecido de falar. 30 segundos. Ok. Se eu não me engano, Paulo Freire, né, ele fala que a leitura de mundo transcende a leitura de letras. Eu não sei, explicar direito, mas a questão é, para a gente conseguir ter uma compreensão maior do mundo ao nosso redor, das coisas que estão acontecendo, não só aqui no país, como, no Afeganistão, nos Estados Unidos, na Venezuela, para a gente conseguir entender tudo isso, a princípio a gente tem que ter um interesse da leitura de letras, certo? Então, uma incentiva diretamente a outra. Para terminar a minha fala, né, para deixar de ser muito intrometida, eu só queria alertar a todos vocês a importância da leitura. Sem a leitura, todos nós somos sacos vazios, perambulando pela sociedade sem argumentos, sem críticas e sem pensamentos lógicos e racionais, certo? Muito obrigada. Obrigada, Natiele. E aí, reforçando, né, gente, que esse é o nosso tema, tá? A gente tem que otimizar o tempo agora, porque já são 16 horas e 25 minutos, e eu ainda tenho um bate-papo com o Gabriel Tragino e a Kelviane, um bate-papo muito importante ainda também com o Everton, tá? Então, Gabriel Tragino e Kelviane, eu chamo vocês agora, que eles vão falar algumas alusões que vocês podem usar no desenvolvimento do texto de vocês. Como eu disse,
Ah, professora Elinéia, estou ficando nervoso, porque eu não vou ter como ler tudo. Por isso que nós trouxemos aqui as coisas bem sistematizadas, para que vocês possam ampliar o conhecimento de vocês sobre essa temática. Kelviane e Gabriel Tragino, por favor. Quem começa primeiro, eu ou o Gabriel? Kelviane, passa, Fernando, por favor. Tá, esse primeiro filme que eu vou indicar para vocês, o filme se chama Mãos Talentosas. O filme conta a história real do diretor de departamento de neurocirurgia dos Estados Unidos. Ele era pequeno e pobre, e a mãe dele era separada e era analfabeta. E não tinha, ele acreditava que ele não tinha um bom desempenho e nem acreditava que fosse capaz de fazer alguma coisa. Mas aí a mãe dele repara a biblioteca do patrão dela, e aí ela faz com que ele leia 2 livros por semana, e assim a rotina dele vai mudando completamente, e ele vira um neurocirurgião. Próximo. Sociedade dos Poetas Mortos. O filme conta a história do John, um ex-aluno que se torna professor de literatura de uma escola tradicional. Só que de tradicional ele não tem nada, nem no seu modo de pensar e muito menos de lecionar. No primeiro dia de aula, ele já chega assobiando e levando uma turma para uma reflexão sobre como fazer a vida valer a pena. No decorrer da história, os alunos percebem que ele, descobrem, na verdade, que ele havia participado de uma sociedade de poetas dos mortos, um clube de literatura de poesia, e decidem reviver o grupo. Próximo. Bom, esse filme aqui eu acho que uma boa parte das pessoas já assistiram. O filme Matilda conta a história de uma criança que desde a infância demonstrou uma incrível capacidade de aprendizado e desenvolvimento, um forte senso de independência devido a ficar sozinha em casa todos os dias da semana quando seu pai ia trabalhar e sua mãe ia jogar bingo e o seu irmão ia para a escola. Então ela decidiu aprender o caminho da biblioteca mais perto da casa dela para poder ler os livros e encontrar o consolo que o mundo da fantasia dos livros ofereciam. Aos 6 anos e meio, a Matilda começou a aprender a perder a paciência com os pais dela, expressando o desejo de querer ir para a escola. Acho que é isso. Faltei mais algum? E aí a gente consegue fazer um link que todos esses filmes que a Kelviane trouxe para a gente, tem a descrição, o que a gente fala, o resumo do filme aí, né? Faz uma relação e sempre tem a questão do livro, né? A questão da leitura, e a partir de onde começou, né? A partir da leitura, do interesse pela leitura, e independente da classe social, independente, hoje, graças a Deus, a gente já pode dizer que o livro, ele está muito mais acessível do que há décadas atrás. Então, não tem mais muito essa questão de classe social dividindo aí. Tem essa questão ainda dos impostos influenciarem muito, e isso tem no texto da coletânea da prova de vocês, dos impostos influenciarem muito ainda. Tem, por exemplo, semana passada, quem tinha dinheiro comprou um montão de livros, né? Pela Amazon, pela estante virtual. Eu estou esperando os meus chegarem. Estou aqui me coçando todinha de ansiedade. Só vai chegar quinta-feira. Eu posto e mostro para vocês. Mas tem quem... Ela tá fazendo inveja. Os impostos, eles são altos, né? Tem a questão ainda do recurso financeiro. Sim, tem. Mas a própria Natiele colocou para vocês aí diversas, né, formas que hoje em dia tem, e nós temos até uma imagem mais na frente para fazer uma alusão a isso, que existem outras formas. Então, hoje, quem é mais tecnológico, que não é o meu caso, porque eu gosto de sentir o cheiro do livro, o cheiro da folha do livro, eu gosto de pegar nele e ter uma relação de amor com ele mesmo. Mas quem é mais tecnológico pode baixar aí, né, os livros que hoje as bibliotecas, as editoras já têm esse recurso. E como a gente pode estar usando, né? Vocês observam que aí tem um texto enorme sobre cada fio, né? Só que a gente pode apenas pegar e colocar no filme Matilda, né? O filme Matilda que retrata, e aí a gente começa a desenvolver o que o filme retrata.
certo? O Gabriel, ele vai trazer um bate-papo para vocês e ele consegue fazer um link, e eu peço que vocês prestem atenção agora na fala dele. Ele vai trabalhar 2 filmes só, que é O Substituto e o nosso aclamado, que cabe nesses temas sociais muito, 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 A Menina que Roubava Livros. Gabriel? Tia, quando o Gabriel terminar, eu tenho mais um que eu esqueci, tá? Acabou o Tá me tempo. escutando? Tá me Sim, escutando, Gabriel, tia? agora é com você, tá? Tá. Boa tarde, gente. Eu sou o Gabriel Trajino. E eu trouxe aqui para vocês 2 filmes barra livro, porque A Menina que Rouba Livros, ela tem tanto o filme quanto o livro. O filme foi baseado num livro, mas enfim, vou pela ordem. Pode passar o slide e voltar, no caso, por favor. Fernando. Isso. O filme que eu trouxe para vocês foi o filme O Substituto. Esse filme, ele conta a história de Erin, não sei falar o nome, que ele é um professor que, pela escolha dele, ele escolheu ser substituto, professor substituto. Por quê? Porque ele não queria ter relações assim, emocionais com os alunos, ele não queria se apegar aos alunos, porque não deixa tão claro, mas pela sinopse que eu vi na internet, foi exposto que ele não tem medo de sair da escola ou algo do tipo e criar aquela relação com os alunos. E, no entanto, né, tem uma parte que ele vai dar aula em uma escola como substituto, e ao chegar lá e dar de cara com a escola pública, onde essa escola ela se encontra em meio a professores desmotivados e adolescentes violentos e desencantados com a vida. E com isso, ele se sente na obrigação de tentar ajudar a mudar aquela realidade. Aí vocês estão se perguntando, bom, que relação eu vou fazer com o filme para usar nesse tema? Tem uma parte, né, que ele vai falar uma das ideias dele para tentar ajudar esses alunos, e uma das maneiras é o incentivo ao hábito da leitura e mostrando uma visão mais ampla do mundo. Ou seja, ele vai mostrar aos alunos que através da leitura, através dos estudos, eles vão ver o mundo de outra forma, vão se sentir mais motivados a correrem atrás de seus objetivos e afins. No filme, tem uma citação que no filme engloba tudo, até tem citação no meio. Que em uma cena, o professor, né, que o Harry, não sei falar, ele fala assim: sem o hábito da leitura, ficamos vulneráveis à manipulação de massa e opiniões alheias. Então, vocês podem estar citando também como está no filme, né, e usando essa citação, que dá para fazer um contraste com um tema bem bacana. No filme também, o professor ele indica livros, então, né, tem super a ver com o tema. Ele sugere um livro 1984, do George Orwell. É um livro muito bom, já li, recomendo. Ele não faz tanto não faz uma ligação direta com o tema discutido hoje, mas é um livro muito bom e vocês vão ter uma ideia e tal dessa sociedade. Eu não vou dar muito spoiler porque eu odeio quando falam do livro. E também tem já falando aqui das indicações de livros, já está debatendo sobre o tema, eu vou indicar também para vocês A Revolução dos Bichos, que também vocês dá para usar em vários temas de redação, que também é do George Orwell, e O Admirável Novo Mundo, que tem a mesma visão do George Orwell, que ele é do Aldous, não sei falar o nome do autor, mas só pesquisar O Admirável Novo Mundo, é bem parecido com 1984, e foi uma indicação da professora Vilani para mim, eu adorei, muito bom. Pode passar o slide aí, por favor, Fernando. E esse aqui, né, que a gente já usou em vários temas de redação, também foi até no eixo do analfabetismo funcional, onde eu trouxe também, que é A Menina que Roubava Livros. Tem um filme, tem um livro. O filme não é tão bom quanto o livro, mas, né, para quem não tem esse hábito de leitura, dá para você entender porque ele contextualiza muito bem. O filme barra livro conta a história de uma garota que lida com o horror da Segunda Guerra Mundial através da leitura. Ela rouba livros que estão dando sopa ou que estão prestes a serem queimados. Tem uma parte de uma cena do filme em que é feita uma torre de livros e chega lá um homem e vai queimar um livro e tal. Aí tem uma cena que ela pega uns livros que não estão 100% acabados e rouba e leva. Aí você pergunta, dá para usar como isso na redação? Pelo fato de ela amar o livro e acreditar que eles podem mudar o mundo e a forma como as pessoas o veem, o livro ele basicamente coloca um conflito com o que é correto e o que é errado. Porque se você pensar
que a menina está roubando livros, então ela está cometendo um ato ruim por ela estar roubando. Mas, no contexto geral, foi o melhor ato ela se fazer, já que ela tem o intuito de desenvolver o hábito da leitura, mas não tem oportunidade. Então, você faz essa relação com a falta de oportunidade que ela tem, que ela não tem, questão da leitura e afins, você pode estar relacionando isso com o contexto atual. E acho que é uma coisa. A falta de acesso a livros, bibliotecas, que o livro, não, o filme conta muito, né? Ele tem cenas e afins, e eu acho que é isso a minha contribuição. Muito obrigada, Gabriel. Fernando, pode passar o próximo slide. Então, eu acredito que com a fala dos colegas de vocês, dos professores, eu acredito que vocês já estão tendo assim uma luz maior, né? E nesse próximo slide aqui, eu gostaria que vocês analisassem a figura, certo? A evolução da leitura e que vocês se expressassem aí no bate-papo, né? Que vocês, ou então que vocês liguem o microfone. Esse negócio, gente, eu vou ser muito sincera, essa coisa de dar as aulas assim, é um recurso que, salve em Deus, né? A gente tem ao nosso favor, mas é estranho demais, porque parece que eu estou falando com a tela do meu celular e esse negócio é meio doido. Porque vocês sabem, vocês me conhecem, eu gosto de gente, eu sou a mulher do cheiro do cangote, né? E esse negócio de eu falar com esse telefone aqui, vocês não falarem comigo, porque eu não sei porque vocês não falam, negada, porque na sala de aula só o que vocês fazem é falar. Então, eu quero que vocês falem, escrevam, se pronunciem, digam alguma coisa para eu saber que vocês estão aí comigo, Senhor. Tem uma imagem que representa a evolução da leitura e vocês precisam ler a imagem toda. E me digam o que é que vocês estão vendo aí nessa imagem. Olhem os detalhes. Cadê o povo que não está falando? Gente, cadê vocês? Já conseguiram? Muito bem, o Lucas colocou a evolução da leitura com o passar do tempo. Mas eu quero que vocês foquem mais na imagem, nos detalhes da imagem e me digam aí. Me digam mesmo o que é cada imagem dessa aí. Muito bem, Gabriel. Gabriel relatou que ele observa a evolução da leitura desde o tempo da escrita nas pedras até hoje, né? Aos momentos tecnológicos. O que é que leva a gente a entender que a gente tem essa evolução desde o tempo da escrita nas pedras até o momento tecnológico? Vai valer ponto para quem responder. Pergunta de novo, é? Em relação à imagem aí, está falando sobre a evolução da leitura. O que é que nos mostra nessa evolução? O que é que tem aí nessa evolução? Everton já vai se preparando. O Everton está aqui com a gente. Certo.
Então, só 3 alunos ganharam pontos, só 4 alunos ganharam pontos. Os outros tudinho vão ficar esperando. A gente tem aqui, né, um primeiro elemento que a gente consegue, de uma visão de mundo, de uma leitura que a gente tem, identificar como um primata segurando uma base de pedra na mão, né? Então a gente começa a entender que nós temos aí um período, né, que ainda estávamos nos desenvolvendo, né? Depois a gente tem um outro, um outro indivíduo que está sentado em um pilar, e esse pilar, pela visão de mundo, olha o que a Natiele falou muito sobre a compreensão e visão de mundo, pela visão de mundo que a gente tem, nos lembra muito a questão da Roma antiga, a Grécia antiga, e além disso, ele tem elementos como aqueles ramos, né, na cabeça, que eram muito usados pelos homens daquela época, da civilização da Roma antiga, da Grécia antiga, e um pergaminho, né? E mais adiante nós temos um terceiro indivíduo que está segurando um livro e o último indivíduo, que significa aí, se isso fosse um gráfico, o ponto mais alto, né, da evolução da leitura, que é a questão da tecnologia, e é marcada aí pelo quê? Por esse objeto que ele segura, que simboliza um tablet, né? Nos remete à leitura de um tablet, de um iPad, alguma coisa nesse sentido. Então, tudo isso é leitura, tudo isso é interpretação de mundo, tudo isso é visão de mundo que a gente acumula e a gente tem que aprender a ter a técnica para passar para o papel. Chamo agora o Everton. O Everton é o nosso último bate-papo, certo? Depois disso, nós temos só alguns slides que, na verdade, fica para vocês, que são slides com citações sobre determinadas pessoas, e como sempre é bom a gente aprender mais. Toda vez que a gente vê uma citação dessas da internet, lá embaixo tem um nome da pessoa responsável pela frase, é muito importante a gente entrar na internet e verificar quem foi essa pessoa. Até para a gente não cometer o erro de estar reproduzindo aleatoriamente coisas que às vezes a gente nem concorda. Everton Viana, meu amigo, meu companheiro, o cara das redações que está no bate-papo com a gente sempre, igualmente aos outros colegas, eu deixo com você agora, viu? Opa, boa tarde a todos. Para quem não me conhece, sou o Everton. E, gente, eu vou trazer a proposta de intervenção. 2 propostas que a Liné pediu para estar fazendo. E, para isso, temos primeiro que analisar o tema, né? Analisar o tema, que é os desafios para a prática da leitura no Brasil. Ou seja, é um tema bem específico, que é no Brasil, né? Então, a ação tem que ser especificamente no Brasil, né? Então, para iniciar, né, temos que dar retomada ao tema. Essa é a primeira proposta aqui agora, que eu vou estar falando agora. Portanto, é importante que haja melhoria no cenário da leitura no Brasil. Lembrando que a sua proposta tem que estar relacionada sobre tudo que você falou no desenvolvimento e na sua tese na introdução, entendeu? Sempre tem que ter a ver com o que você escreveu lá no começo. Vamos lá. Para isso, cabe o Ministério da Educação, entre travessões, órgão nacional responsável pela educação no país, investir em propagandas e campanhas que mostrem a importância da leitura para a população, sendo inserido, ou seja, agora o meio. Onde vai ser inserido, né? O meio. Sendo inserida por meio da TV aberta e nas escolas de todas as regiões do país. Agora vamos fazer o que? Detalhar o prazo dessa proposta. Correndo a longo prazo. Ou seja, aquele critério 5 da competência 5, que é detalhamento, é isso. Pode ser detalhar a ação, detalhar o meio, detalhar o agente. Como detalhei que o Ministério da Educação é o órgão responsável pela educação do país, e detalhando o prazo, que é ocorrendo a longo prazo, a fim de haver aumento na prática de leitura na sociedade brasileira. Ou seja, essa é a finalidade. Ponto. Com isso, o Brasil poderá desenvolver-se melhor. Ponto final. Essa foi a minha proposta de intervenção primeira.
Aí eu vou falar a segunda proposta minha. Em virtude dos fatos mencionados, é imprescindível que haja medidas para atenuar, ou seja, para diminuir os desafios da prática no país. Para isso, o governo deve investir especificamente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ou seja, eu estou detalhando o meio, ou seja, especificamente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, é onde tem todo o dinheiro que é do governo federal, que eles investem na educação no país, em uma instituição nacional de leitura que implemente bibliotecas em escolas do país que não possuem bibliotecas, além de propagar as informações sobre os benefícios da leitura nas escolas e no ensino fundamental. Além disso, também através de campanhas publicitárias. Agora vamos para a finalidade, a fim de atenuar os desafios que impedem a prática de lei no país. Ou seja, essa foi minha segunda proposta. Sempre a sua proposta tem que estar relacionada com o que você problematizou, que foi a causa do seu problema. E é isso, pessoal. Essa foi minha proposta de intervenção. Estamos a 48 dias do Enem, ou seja, reta final, só mais 7 finais de semana. Esse é o momento de vocês ficarem realmente praticar toda essa competência. Aonde você estiver, você vai aprendendo mais, praticando, buscando repertório, aquele repertório coringa, que pode ser utilizado em qualquer tipo de eixo. O eixo da educação, o eixo da saúde, o eixo da cultura, o eixo da economia. E sempre realmente está atualizado sobre as informações. E buscando quem pode resolver aquele problema. E está custando bastante realmente a parte da educação, essa parte da alfabetização, a parte do treinamento, a parte de ler realmente, da leitura no Brasil. E é isso, pessoal. Essa foi a minha parte. Obrigada, Everton. O Everton não desliga ainda não, Everton, que eu vou agora um bate-papo diretamente contigo, viu, gente? Os meninos aí do primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. O Everton é aluno de terceiro ano, da turma de 2018, né? A primeira turma da história da MTI, a Adelina Alcântara. E a gente lembra que lá em 2018 ele trazia sempre a questão a problemática, né, da questão da redação. Só que ele foi um cara que se determinou a superar. E esse ano, mesmo com a pandemia, eu tenho assim que dizer que eu tenho muito orgulho assim de ver vocês crescendo, vocês buscando, vocês entrando em contato com a gente. O Everton hoje ele é o aluno que eu, enquanto professora de redação, que sou uma das professoras de redação dele, porque ele tem outros diversos meios que ele buscou, independentemente. Sinceramente, eu posso dizer assim que eu tenho um orgulho muito grande e eu sou aquela pessoa que só diz assim: show, muito bem. Ou então, quando ele traz alguma coisa, a gente, vamos corrigir, porque ele se determinou, né, a escrever. É uma redação por semana, Everton, que tu escreve, ou é mais já? Ele fez um cronograma, né, pensando no Enem. Eu estou fazendo 3 redações por semana agora. Pronto, e agora ele chegou, porque, como ele bem disse aí, nós estamos a 48 dias do Enem, nós estamos na reta final, porque não adianta, na verdade, a reta final para a gente é o ano de 2020, e o Enem, apesar da pandemia, ele vai acontecer. Eu preciso ficar nervosa por causa disso? Jamais, porque vocês vão ter muitas outras oportunidades, mas como a gente sempre trabalhou naquela expectativa de treinar, é bom a gente treinar, não é porque teve toda essa questão do isolamento e do distanciamento social que a gente vai desistir, que a gente vai parar no meio do caminho. Não, sabe? Vamos fazer valer a pena aquilo que vocês vivem publicando nas redes sociais de vocês, aquelas frases de motivação, aquelas palavras de otimismo. É isso que a gente quer ver, né? Aluno de primeiro ano vai fazer Enem pela primeira vez como aluno treineiro, e vocês vão estar lá, vocês vão vencer esse obstáculo. Aluno de segundo ano vai fazer Enem pela segunda vez como aluno treineiro, vai ganhar mais experiência. E aluno de terceiro ano vai estar lá, né? Vai fazer para fazer valer a pena, para fazer história. Então, assim,
a gente observa que muitos alunos de 2018 para cá evoluíram muito na questão da escrita, né? Se eu fosse citar aqui todos os alunos que eu acompanho, a gente corrige, a gente tem acervo das redações guardadas ainda, a gente fica vendo o quanto vocês evoluíram. Tem aluno que começava ainda a redação escrevendo eu acho, e hoje em dia já inicia uma redação com uma citação, fazendo referenciação. Isso é amadurecimento textual, isso é amadurecimento na escrita, na leitura, e isso é mérito único e exclusivamente de vocês, porque foi vocês que quiseram e nós só fizemos contribuir. Vocês chegaram e disseram, a gente quer assim, e a gente só fez dar a mão e dizer, então vamos fazer assim. Então, meus parabéns, obrigada, Everton. Nós vamos estar lançando a proposta de redação da 4ª avaliação bimestral para encerrar o nosso ano letivo na área de redação. E aí nós vamos estar lançando nos grupos de vocês várias dicas. Tem uma música do Emicida também agora, ela é bem recente, que é muito bonitinha, ela é até uma música, ela é até animada. Eu vou lançar para vocês já, assim que terminar a aula. Vocês vão ver também como tem essa relação com a educação, com a escrita. Obrigada, Sueli, meu agradecimento à professora Ivna, à professora Naqueida, ao professor Fernando, que está sempre com a gente, dando esse suporte, ao núcleo gestor da escola, aí Samanta, a Alessandra, né, que são as nossas coordenadoras, e o meu muito obrigada a vocês, porque nós só somos por vocês. Nós buscamos sempre, cada dia mais, nós lemos mais, nós pesquisamos mais, nós argumentamos mais por cada um de vocês. Muito obrigada. Eu já deixo aqui o meu abraço de saudade. No slide que vai ser disponibilizado para vocês, tem ainda várias outras citações, certo? Só um instantinho, Sueli. E tem várias outras citações e ele vai ficar disponível para vocês. Muito obrigada, um cheiro no cangote e a gente ainda se abraça por aí. Cheiro, beijo, Gabriel, Kelviane, Natiele, Everton. Obrigada mais uma vez. É linda a participação dos meninos, não é? Eu conheço o Everton, eu não conheço, o Gabriel eu conheço, ensinei ele 1 ano na Socorro Gouveia, já era focado dessa forma que ele é. Queria agradecer aos meninos do 1º ano que estão participando, queria dizer para eles que eu estou aqui, precisando, pode entrar no meu WhatsApp, pode mandar pergunta, pode mandar questionamento, que eu ajudo. Se quiser fazer uma videochamada, estou aqui para tirar as dúvidas, certo? Com relação a tudo que a gente viu hoje, com relação à redação, que, se Deus quiser, vai ser maravilhosa, com tudo que eles viram. Não deixem de ler, é muito importante. Como a Naqueida falou, pode ser um artigo, uma notícia, pode ser um jornal, revista em quadrinho. Não deixem de ler em nenhum momento, porque em algum momento essa leitura vai ser muito válida para você, para o seu conhecimento. Então, obrigada. Obrigada, Eliné, obrigada a todos. Boa tarde. Gente, não saiam, que o Fernando vai fazer o sorteio só vale para quem está na sala. Professor Fernando, pode abrir o seu microfone, sua tela. A professora Naqueida já está aqui com a gente, aguardando o sorteio. Olha, a Naqueida cancelou o compromisso, Naqueida? Eu pensei que... Gente, vamos lá para o sorteio. Elinéia, não, o compromisso que me cancelou, viu? Recebi uma mensagem que estava cancelado. Então, gente, assim, eu fico maravilhada. Assim, eu fico emocionada, é a palavra certa, em ver a evolução de vocês diante das leituras, diante das estruturas da redação, que vocês já avançaram, já evoluíram, já aprenderam. E aí eu quero parabenizar demais a professora Elinéia, que sempre com tanto esforço e dedicação vem passando toda a estrutura da redação, trabalhando com vocês. E agora, mais recentemente, a professora Sueli, a professora Ravena também, que tem grande contribuição nisso tudo, e as demais professores. E assim, eu fico encantada com a Natiele, Gabriel, Kelviane, o Everton, e eu sei que tem muitos outros, teve uma outra vez que o Tobias também participou. Então, parabéns a todos vocês. E deixa eu falar só mais uma coisa antes do sorteio para os meninos, principalmente dos terceiros anos. Pessoal, olha, agora nesse final de ano, vão acontecer muitos vestibulares nas universidades particulares, aqui próximo, na nossa cidade. A Uniaself, o Ateneu, qual mais? A Fatene, e tem outros, né, que não me recordo agora. Eles vão fazer vestibulares.
Esses vestibulares, a grande maioria, como é online, vai ser em forma de redação. Então, nós estamos atentos. Já tem uma que já foi lançada, nós estamos aqui pegando o link para vocês. Fiquem atentos, terceiros anos. Eu quero todos vocês participando, como experiência, como escolha de um curso, como, assim, uma forma de vocês estarem ativos, dinâmicos, nesse encerramento do ensino médio de vocês. Então, ainda essa semana, nós teremos um encontro com os terceiros anos, com diretores de turma. Nesse encontro, façam um esforcinho, tragam os seus colegas de estarem todos presentes, que nós vamos falar sobre esses vestibulares das faculdades aqui da nossa região, tá certo? Fiquem atentos que já tem um que vai começar e eu quero a participação em massa de vocês. E vocês terão a nossa ajuda para tudo que vocês precisarem, tá bom? Um beijo grande, grande, grande no coração de todos vocês. Muito obrigada. E vamos ver agora quem é que vai levar os livros, não é? Vamos lá, Fernandinho? Vamos lá. Já coloquei aqui os nomes, ó. Vocês me digam aí se estão vendo, ok? Estão vendo aqui? Sim, Fernando. Pronto. Aqui tá todos os nomes, né? A Issa vai levar o sorteio, como a senhora disse, quem ficou até o final, certo? Então vamos lá, vou sortear o primeiro livro, que tá na ordem aqui do chat, tá certo? Ó, para não sortear os três, tá aqui, ó. O primeiro é o Anne de Green Gables, né? Vamos lá. Vitória Adria. Liga o microfone se tiver aqui, a Vitória. Está presente a Vitória? Deixa eu ver aqui na lista se ela tá. Gabriel já olhou aí, ó. Não tá, então eu vou sortear de novo, vamos lá. Vai. Jaine Aquino. A Jaine tá? Não tá também. Não, Fernando. Oh, perderam o livro. Eu quero naquele. O Everson tá? Everson? O Everson Não, saiu. não tá também. Mas, rapaz. Beatriz Abreu, tá? Também não. Não. Bora, Fernando. Sorteio aí, Fernando. Marina Abreu. Marina? Eu tô Tá, aqui. Marina tá. Pronto, Marina Marina, tá. você levou o primeiro livro. Muito bem, Marina. Marina levou o primeiro livro, tá? Que é esse daqui. Ok. Já anotei. Pronto, Marina. Anota aí, prof, tá certo, né? Já. Vamos para o segundo livro, que é o N de Avonlea. Deixa eu tirar aqui. Eu vou tirar o nome da Marina, não, deixa. Vini Batera, tá aí o Vinícius do terceiro C. Não tá. Que eu vim, não tá. Não tá, Vinícius. O que é o Vini Batera? Nicolas Gabriel. Nicolas. Não tá também. Bora, meu povo, volta para a sala. Vivian Souza. Acho que a Vivian tá. Vivian. Tá não, também. Tá não. Ai, não acredito, Vivian. Perdeu. Tá, eu sou uma aluna de inspiração para os outros, até o final. Luana Gomes. Luana. Não tá também. Meu Ai, Deus. não acredito. A Luana adora ler. Perdeu, Luana. Bruno Silva.
Bruno. Acabou de sair. Ai, meu Não acredito. Volta, Bruno. Perdeu, Bruno. Micaele Martins, tá? Micaele. Micaele tá. Ah, Micaele, muito bem. Levou o Anne de Avonleia. Agora o terceiro e último livro, que é... Não lembro o nome, professora. A senhora diz aí, por favor. Anne da Ilha. Pronto, da ilha. Pronto, certo. Beca Mora. Acho que é a Rebeca do terceiro A. Rebeca. Não tá. Ai, não acredito. Rebeca perdeu. Eu achei logo o meu, Fernando, agora, vai ganhar logo. Sabrina Costa, do terceiro A. Tá aqui? Sabrina. Sabrina também não está. Não Ai, tá. Sabrina. Meu Deus do céu. Só as meninas que gostam de livros, ó. É bom que aí da próxima vez eles ficam na aula até o final. Andrei Santos, tá? Andrei. Andrei não está. Não está. Eu vou ficar aqui, viu, professora? A senhora me disse tá ou não. Vou nem mais sair daqui. Não. Vai. Vai, Fernando, que eu vou olhando também. Tá certo, obrigado. Bruno Silva, de novo, né? De novo, não. De novo. Já Ih, foi. tira os que já foi de novo, tio, senão não chega nunca. Não, tem que ser assim. Vai. Marina, de novo, quero ganhar de novo, não pode. Manu. Manu tá? Manu está. Ah, Pronto. Manu. Estava até agora há pouco, tá sim. Tá, Tá aí, Manu aí. tá. Tá. Ela. Cadê você, Manu? Falou a Manu? Não, ela está online aqui, só não respondeu. Manu. Fala no chat, Ih, pronto. Manu, fala é no chat. você. É você Manu, mesmo, qual é o seu amor. nome, amor? Me diga aí. É Emanuele, é? Eu acho que é a Emanuele, do primeiro A, eu acho. Coloca teu nome e turma, Manu. Manu Tito, do primeiro A. Isso, muito bem. Pronto, quem for da sede já pode pegar quinta-feira comigo lá na escola pela manhã, 9 horas. Quem for de fora, fica aguardando a oportunidade para receber. Tá bom, Marinazinha? Ou então manda alguém pegar, Marina. Ok, vou ver aqui. Tá bom, meu amor. Se não puder agora, fica guardado, viu? Tá Tchau, certo. Ana Keida, Alessandra, Fernanda. Tchau, meus amores. Muito obrigada, Ale. Obrigada a todo mundo. Tchau. Fernandinho. Beijo, menino.